Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Kelly Morales e esse é o AlvoCast, o podcast da Igreja Presbiteriana Alvorada. Como você sabe, o nosso objetivo aqui é que através desse bate-papo leve, descontraído, divertido, você que está aí assistindo possa crescer, amadurecer e, claro, conhecer um pouco da vida e das experiências do nosso convidado. Temos um convidado muito especial, que eu já vou falar por que ele é tão especial assim. Mas antes, eu quero agradecer, né, aos nossos patrocinadores. Temos um agradecimento especial ao nosso patrocinador Aruba, muito obrigada. E Missão Alcance. Missão Alcance, vocês têm sido canal de bênção nas nossas vidas. Muitas coisas têm acontecido aqui no estúdio. É resultado da intercessão e do apoio de vocês, não só financeiro, mas também espiritual. Então, fica aqui a nossa gratidão. Muito obrigada. Você que já conhece o canal, divulga, espalha para quem você acha que precisa ouvir essas histórias que a gente tem trazido aqui na mesa do AlvoCast. E você que está aqui nos assistindo pelo YouTube, não esquece de se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, o seu comentário. E você que não conhece ainda, você pode seguir a gente também nas redes sociais, no nosso Instagram, que está aparecendo aqui na tela. E muito obrigada a você que está ouvindo a gente pelo Spotify, enquanto você dirige, enquanto você limpa a casa. Que Deus abençoe, que a graça de Deus alcance a sua vida. Seja muito bem-vindo ao canal do AlvoCast, tá bom? Agora, o nosso convidado é muito especial, vou contar uma breve história. Eu fiz uma audição há pouco tempo para o musical, para vocês que não sabem, eu não só sou atriz e jornalista, psicanalista, a gente vai fazendo um pouco de tudo, né? Mas eu coloquei em prática já desde os 9 anos essa minha carreira como atriz e Deus me presenteou com uma audição para o musical Luther King. O musical ficou em cartaz em São Paulo, foi um sucesso absurdo lá e a produção, a companhia Nissi, trouxe para o Rio de Janeiro e eu tive o prazer de estar participando das audições e um prazer maior ainda de estar sendo aprovada para fazer um dos personagens. E nesse trabalho eu conheci o Gui, que nada mais, nada menos faz o nosso Luther King musical, e ele é o Luther. E quando eu vi o Gui no palco, eu fiquei muito encantada com o talento e também com a personalidade dele nos bastidores, por isso eu fiz esse convite tão especial e que ele, de forma muito especial, aceitou estar vindo aqui para estar conversando com a gente. O Gui tem um ministério muito bonito, tem uma história muito legal que eu pesquisei sobre a vida dele. E, obviamente, nós vamos falar muito sobre Luther King, que tem uma história por trás muito abençoada, tá bom? Então, como vocês já sabem quem é o nosso convidado, vamos um briefing, um resumo de quem ele é. Ele é formado em recursos humanos, pai da Olivia, que vai fazer 5 anos, esposa da Karine, tem um ministério como pastor e cantor, ele 15 anos pelo menos como cantor e 5 a 6 anos como pastor. Ele tem 35 anos, é pastor auxiliar na igreja Somos Betel, em Osasco, São Paulo. É empresário de 2 marcas. Me ajuda a falar. Isso. E Carme. Carme, muito bem. Líder do projeto Kingdom Academy, que eu tô doida para falar sobre isso, que é um projeto do Ministério de Música Interdominical, onde o foco é ensinar músicos e cantores sobre o louvor e adoração com vida santificada. Uma parte da renda envia para missionários que estão aí em missão. Então, é isso. Seja muito bem-vindo, Gui, muito obrigada. É Gui o quê? O nome artístico a gente usa Gui... Augusto. Augusto, né? Isso. Ah, muito bem. Obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui. Imagina. Uma honra te receber. Então, olha, eu tenho muita coisa para perguntar pro Gui. Só que o Gui, gente, ele tá fazendo uma live, então... não dá para ver a live agora, né? A pessoa vai assistir... Ah, entendi. Tá bom, não dá para ver a live, mas tá aqui o Instagram do Gui, então você siga lá. Tem como deixar a live salva? Posso deixar. Então, vai ficar salvo e você vai poder assistir lá também. Você que quer ver uma coisa mais diferente, de um ângulo diferente. Mas segue lá o Gui, tá bom? E ele vai ter o maior prazer em te receber como seguidor e quem sabe você não interage com ele também. Gui, seguinte, primeiro uma honra estar dividindo o palco com você. Eu preciso falar disso, porque você é muito talentoso. Imagina. E o que eu falei aqui não é marketing, nem tipo para poder estar apresentando o AlvoCast. Realmente você é muito generoso e tem um talento muito abençoado, que a gente sabe, como a Bíblia fala, que a gente não tem nada se do céu não for dado. Graças a Então, Deus. todo o talento que você tem, tanto na atuação como na voz, a gente sabe que veio do Rei dos Reis, né? E a gente louva a Deus pela sua vida. Obrigado. Mas eu queria conhecer um pouquinho do Gui. Bora. Como que começou a sua caminhada cristã? Porque vi aqui na apresentação, você é pastor, né? Sim. Tem um ministério, você é cantor. Sim. Como que começou essa caminhada? Berço cristão? Graças a Deus. Boa tarde, gente. Muito bom estar aqui com vocês, AlvoCast. Muito obrigado pela pessoa da Kelly, pela pessoa do Rod. Muito obrigado por me receberem tão bem. Bom, eu sou filho de missionária, né? Minha mãe, ela é missionária já faz pelo menos uns 15, 16 anos. Meu pai não era cristão, ele é atualmente, mas ele não era. Então, só minha mãe era evangélica.
E minha mãe que sempre levou a gente para a igreja, levou nós 4. Nós somos em 4 irmãos. Eu sou o caçula dos homens, então é o Glauber, Gabriel, Guilherme, que sou eu, e a minha irmã Jéssica. E minha mãe sempre levou a gente para a igreja. Então, o meu pai ele era jogador de futebol profissional. Ah, que Aí legal. ele se aposentou e aí sempre nos finais de semana ele tinha a oportunidade de levar a gente pro campo para jogar em algum time de várzea, alguma coisa em São Paulo. Uhum. Mas a gente podia ir no sábado, porque no domingo não podia, porque no domingo tinha escola dominical. E aí a gente teve uma rotina de vida muito boa, que aos domingos a gente sempre estava na escola dominical. Então eu sou criado de berço, graças a Deus, no Evangelho. E a gente foi crescendo, amadurecendo no Senhor Sim. e eu lembro que minha mãe sempre recebia, né, palavras proféticas dizendo que nós seríamos pessoas muito relevantes no reino, né? E graças a Deus, ao tempo foi se cumprindo algumas coisas, né? Como diz o salmista, ainda nem da aljava ainda nós saímos, mas nós acreditamos que nós estamos no caminho, no propósito que o Senhor tem para nós. Sim, que bom. E eu acho assim, você como pastor auxiliar da sua igreja, né? Sim. Você em algum momento sentiu esse chamado para ser pastor? Você já imaginava ser pastor? Como que surgiu isso? Para falar a verdade, não. Não. Nunca imaginei, porque eu, quando era pequeno, para quem é da geração 2000 até agora, não vai entender. Mas na minha época, os pastores, eles eram pastores muito velhos, né? Então, tipo assim, bigode, pai de 4 filhos, usava terno com risca de giz da Dourinho, sabe? Sapato caramelo combinando com cinto, tudo nada a ver. A minha visão de pastor era isso, porque era isso que a gente via nos Sim. pastores, que pelo menos na denominação a qual minha mãe pertencia, era o que eu via. Então, eu nunca quis ser. Eu sempre quis ser jogador de futebol, igual meu pai. Sempre pensei isso. E aí, não deu certo e tal. E aí, eu fui colocado pra cantar, pra pregar nos cultos de criança. E eu odiava fazer isso. Minha tia, que cuidava da gente, que obrigava a gente a fazer isso. É Ela mesmo? ensaiava, fazia o ensaio da Noemi Nonato, Sofia Cardoso, sabe? E aí eu tinha que cantar no culto das crianças. Então, eu tenho fotos de, tipo, eu com microfone e com Bíblia. Eu nunca gostei de fazer isso. Então, nunca me imaginei. Mas a partir dos 16 anos, 16, 17 anos, começou a ter teologia na igreja a qual minha mãe pertencia. E começou a me dar um desejo de falar assim, se um dia eu for ser cantor, eu quero cantar o que a Bíblia diz, não o que as minhas emoções dizem. Uau, isso é legal. E aí, na teologia que foi feita, o polo de teologia que foi feito na igreja da minha mãe, nós tínhamos, acho que, 30 alunos. A minha mãe era a número 1 e eu era o número 2 na lista de chamada, porque a gente já se inscreveu. Então, aí eu sempre estudei. E quando eu cantava em grupo, essas coisas, e quando eu ia ministrar, as pessoas falavam, nossa, você está pregando muito. E aí começaram a falar que você vai ser um pastor, você vai ser um pregador. E eu falava, não quero isso não. Não quero. E com o passar do tempo foi acontecendo. E era gostoso esse sentimento, assim. Não do pregar, mas de ser disponível, sabe? Sim. É uma das coisas que eu sempre coloquei no meu coração. Eu quero ser disponível para o que Deus tem para minha vida. E é o que eu estou vivendo desde então. Ser pastor é isso, né? Você usou a palavra certa. Você tem que estar disponível, Sim. né? Para Deus em primeiro lugar, para a obra, para as pessoas, né? E demanda muito tempo, demanda muita energia. Sim. Além de demandar muito tempo e muita energia, eu acredito que a pessoa que tem um chamado para ser pastor, ela paga um preço muito grande, né? Porque a gente sabe que existe uma batalha espiritual em volta da pessoa que está ali propagando o evangelho. Como que você, assim, como pastor, você consegue vencer os desafios de ter recebido esse chamado sem perder a fé? Sim. É oração, é vida santificada, é jejum, é leitura diária na palavra, é você poder se desviar do mal todo santo dia. Eu sou pastor muito novo, né? Então, enquanto as outras pessoas estão vivendo qualquer outra coisa, eu estou vivendo chamado pastoral. Então, Abre mão de muita coisa, abre né? mão. E é muito complicado. E toda vez, eu recebi uma pergunta dessa na terça-feira, dessa semana mesmo. A pessoa falou, como é que você dá conta? Eu falei, é só Jesus. Eu não tenho outra explicação, Kelly, Sim. a não ser de falar só Jesus que nos dá força para a gente conseguir permanecer e fazer o nosso papel, né? O beabá do cristão, né?
É ter uma vida santificada, é você ter uma leitura diária, é você tentar buscar no Senhor refúgio e fortaleza. Existem dias bons, existem dias ruins, isso é natural. As pessoas se enganam pensando que nós não temos dias difíceis. Isso é muita mentira de Satanás, literalmente, Sim, porque nós temos. Mas a gente vai seguindo. Eu acho que o que diferencia sempre nós de qualquer outra pessoa no âmbito que eu posso falar ministerial são as escolhas. Eu acho que é o que define mesmo. Porque a gente escolhe crer, a gente escolhe seguir adiante. Não existe momento de pregar o evangelho. A gente prega a tempo e a fora de tempo. A gente está numa fila de uma padaria e alguém fala, tudo bom? Você responde, tudo bem. A pessoa começa a contar a vida dela e você começa a falar do evangelho. Então, o amor pelas pessoas, ele é natural, ele cresce, é orgânico. Então, eu acho que isso faz com que a gente permaneça nos caminhos do Senhor como pastor. Sem desanimar, né? Eu sempre falo aqui, os convidados que passam por aqui, nós temos recebido várias pessoas muito abençoadas, cada uma com seu ministério, com uma história de vida, que tem edificado muito quem está assistindo. E eu sempre falo isso, a gente tem que ser um pregador do evangelho, ainda que a gente esteja de boca fechada, né? É isso. Então, a pessoa olhar para você, ver ali você produzindo os frutos do Espírito Santo, você tendo domínio próprio, mansidão, você tendo aquela paz, né, que excede todo entendimento. Então, eu acredito que como pastor também é um desafio, né? Você ter que vencer os desafios do mundo, as tribulações do mundo, para poder cuidar aí das pessoas que colocam no seu caminho para serem cuidadas, você como pastor, né? E aí sempre tem aquela questão assim, você tem que estar sorrindo o tempo todo, né? E não é um sorriso de mostrando os dentes, é você ter a pureza de você falar assim, tá tudo bem. E tem dias que você não está bem, mas você está mostrando que você está bem. Por quê? Porque é a confiança no Senhor. Como eu te falei, não existem dias sempre ensolarados. O sol está aparecendo todo dia. Tipo, igual na Branca de Neve, que os pássaros estão sempre cantando ao lado dela. Não existe isso. Muito pelo contrário, né? É muita tribulação. A vida do crente, ela não é fácil. Não. Mas existe um diferencial em quem crer, né? Em Jesus Cristo, que é saber que em meio da tempestade, ele está ali com a gente. Ele está não é a ali. ausência de tempestade, mas é a Não. presença daquele que cuida da tempestade, né? É isso que a Isso gente é sempre pensa, é isso que a gente sempre fala para as pessoas. Não adianta. Igual o episódio de hoje, né? Tipo, eu sempre falo pro pessoal, o pessoal não acredita que eu tenho medo. Mas eu tenho medo. Sim. E é encarar o medo, entendendo que ele está com você no medo. Entende? Porque o medo, o pessoal fala assim, o medo é a ausência da fé. Mas o sentimento do medo não quer dizer que você não tenha fé. Sim. É o sentimento de aquele frio na barriga, ai, como vai ser? Não é um sentimento, medo que eu não tô crendo. É tipo assim, existem fases que você tem que encarar a vida. E com Jesus no barco, não vai parar a tempestade. Sim. Mas você vai continuar com ele no meio da tempestade. O medo, assim, não é que ele te mata, né? Mas ele te paralisa. Então, você com medo, você não deixou de existir. Você tá ali, você só tá parado. É isso. Né? E quando a gente entrega esse medo nas mãos do Senhor, é aquele empurrãozinho que ele dá pra gente deixar de estar parado e dar o próximo passo, né? É assim mesmo. que a gente encara um avião, que você veio de avião. É assim que a gente encara um desafio, né? Uma conversa importante. Sim. Por aí vai. Mas é desafiador mesmo. Aliás, deu tudo certo no avião, né? Tá Graças a Deus, eu estou aqui. Eita, pô, glória a Deus. Aleluia. É isso. Mas você tem medo de avião? Eu tenho medo de qualquer coisa. Mesmo? Eu sou um cara que Eu tô enfrentando há uns 2, 3 anos, de verdade, uns 2, 3 anos eu tô enfrentando muitas barreiras de medo, assim. Sim. De muitas coisas. O Luther King é uma delas. Então, eu sempre fui muito apegado a muitas coisas e eu percebo a lição do Senhor em cada coisa. Então, Tudo tem um propósito, né? Essa história. Vida, tudo. Então, assim, de verdade, se eu tivesse com a minha esposa e com a minha filha no avião, eu estaria com menos medo. Eu estaria preocupado com elas. Mas quando sou só eu, assim, eu falo, nossa, gente, que medo. Então, eu sou um cara não melindroso. Eu enfrento medo. Sempre enfrentei. Mas é que agora, nesses 3 últimos anos, eu tenho vivido ministerialmente, particularmente, mentalmente, medos que eu tinha, que eu falava, cara, agora eu tenho que enfrentar. E eu tô enfrentando de verdade, tipo, e vencendo a cada barreira. Mas você acredita que Deus propositalmente tem colocado essas situações que geram medo para você crescer de alguma forma? Kelly, não tem nada que eu não veja Deus agindo.
eu sempre vejo tudo. A mão de Deus está em tudo, em né? tudo. Mas facilita driblar o medo, neutralizar o medo quando você enxerga a mão de Deus ali, né? Eu até postei nos meus status do WhatsApp falando assim, eu vim com medo, eu coloquei o medo no bolso, e eu só esqueci de tirar ele de lá. E eu não vou tirar ele do bolso. É tipo isso, entende? Não vou tirar ele do bolso. Eu sei que ele existe, ele tá aqui. Mas eu coloquei ele no lugar dele. E que complicado é você saber que você tem que fazer isso 1, 2, 3, 4. Porque hoje você dribla um medo, mas você já tem a consciência de que amanhã tem outro desafio da vida que você vai ter que fazer a mesma coisa. Pegar o medinho, botar ele no bolso e falar, você tá aqui, mas eu vou com você mesmo. Né? É isso. Mas que bom, Deus sempre capacita, né? Deus sempre mostra que você pode mais do que o que você imaginava, né? A nossa ótica como cristão, ela sempre tem que analisar que tudo é um propósito do Senhor. Bem ou mal, tudo. Então, eu sempre, tudo que eu vejo, com quem eu converso, como foi o meu dia, é um feedback de falar, Deus está agindo em alguma coisa, Ele está trabalhando, Ele está nos ensinando alguma coisa. É que às vezes na dificuldade a gente tem a noção, por ser humano, que Deus perdeu o controle, né? Sim. Quantas vezes a gente acha que quer resolver por conta própria e Deus está ali sempre controlando, inclusive os cenários de medo, né? Eu também sou bem medrosa. A única coisa que eu não tenho medo, eu sou bem medrosa mesmo, mas a única coisa que eu não tenho medo é avião, porque eu seria aeromoça até se eu não fosse o que eu sou. Mas é engraçado, tem uma historinha bem popular, né? Que fala que a gente entra no avião e a gente confia a nossa vida em uma pessoa que a gente nem conhece. A gente entra no Uber, a gente confia a nossa vida em uma pessoa que a gente nunca viu antes. E às vezes a gente tem dificuldade de entregar e de confiar a nossa vida nas mãos daquele que a gente conhece muito bem, que é o Senhor, né? Então até esses episódios, assim, o ensinamento de Deus para nossa vida. É verdade. Agora, o Gui tá no musical, o Gui... na última apresentação que a gente teve, que você preparou a gente vocalmente lá, a gente tem uma preparação vocal corporal antes do espetáculo. Você falou uma coisa que me chamou muito a atenção. Eu falei, eu vou levar isso pro podcast. Você falou assim, gente, eu não sou cantor de musical, eu sou cantor de igreja. Sim. Qual a diferença para você? Total. Porque assim, hoje nós temos a possibilidade de estar num musical cristão. Existe essa possibilidade hoje. Então, quando foram entregues músicas para mim, para eu poder cantar, eu falava, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Porque além da letra que foi o próprio Deus que deu ao Kaique, para o Paulinho Ocanha, para trazer ao coração das pessoas, mas ainda existe algo que o Senhor quer trabalhar. Então, quando você é cantor de igreja, você se prepara espiritualmente para trazer uma palavra de sabedoria embaixo dessa palavra que já está sendo dita. Então, vou te dar um exemplo no topo da montanha. No topo da montanha, eu não planejo falar aquilo na hora. Eu oro, Senhor, o que o Senhor quer que seja dito? Sim. Porque se eu for um cantor normal, eu só faria o que tem que ser feito. Mas a minha preocupação é, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Não é o que o meu coração deseja. O que o Senhor quer que eu fale? Então, esse é o maior exemplo que eu tenho para falar para você, a diferença. Por quê? Porque se fosse cantar musical, eu cantaria, finalizaria, pum. Mas para mim há uma responsabilidade, porque eu sei o que nós carregamos. Então, eu preciso entregar aquilo que o Senhor colocou no coração. Então, é o que eu sempre falo, não é nada robótico. Eu não penso assim, preciso falar isso para mexer no... Não. A minha oração, enquanto vocês estão encenando ali, eu já me preparo sempre antes, eu oro antes, faço uma leitura bíblica antes, penso no que o Senhor tem falado ao meu coração, porque nada vem à toa, né? A única coisa que eu não deixo se envolver são os meus sentimentos com o que o Senhor tem para falar, porque aí não pode. Mas eu sempre chego e falo, Senhor, o que o Senhor quer dizer? Aí, enquanto eu estou subindo as escadas até falar, meus irmãos de Memphis, que alegria estar com vocês aqui, o meu pensamento já, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Que legal isso. Então há uma diferença, entende? É um desafio você fazer. É a primeira vez que eu faço um musical cristão, né? Então, assim, o universo, ele é muito diferente. Ali a gente sempre faz, você que está assistindo, que ainda não assistiu o musical, antes de começar, a gente faz uma devocional, a gente faz uma oração, né? E você sabe que no domingo passado, eu acho que foi até o Ale que falou isso. Ale é uma pessoa da produção lá, e se eu não me engano foi ele. Eu tava passando e ele falou assim, os musicais da Anici dão muito certo, sabe por quê? Ele tava falando com outra pessoa.
porque a gente faz para Deus. A gente tem essa coisa do consagrar para Deus. O dia que a Nissi perder isso, né, perde realmente assim o sucesso estrondoso que são os musicais da Nissi, porque realmente são absurdos. Rua Azusa, né, o Luther King, Radassa. Então, eu passando ali, né, Deus sempre fala ao nosso coração de todas as formas. Isso falou tanto ao meu coração, que às vezes a gente está ali empolgada pelo aplauso, por ser boa atriz ou bom ator, e a gente esquece realmente que o objetivo principal é levar a palavra e o amor de Deus. Em algum momento você já se perdeu nesse objetivo de falar, eu estou aqui dando vida ao Luther King, mas eu quero que o Luther King toque o coração das pessoas com cada fala, com cada música. Em algum momento você se perdeu com isso, por estar em cima do palco? Não, graças ao bom Deus não, Kelly. Eu tenho muito essa consciência. Estava conversando até com um rapaz do Uber agora, né? Que é o Diogo. Quero mandar um abraço para ele, que depois ele vai ver esse podcast. Boa. Eu tava conversando com ele, que o pessoal sempre fala pra mim, mano, como que é ser o Luther King e tal? Como que é ser um protagonista? Eu falo, pra mim é tanto faz. Por que é tanto faz? Porque eu estou dando a vida a algo que o Senhor quer. Eu sou só um instrumento, Kelly. Eu não consigo me imaginar fazendo qualquer outra coisa. Então, tipo assim, eu não tenho méritos. Não é nada sobre mim. Nada. Então, assim, eu represento um grande homem de Deus. Eu represento um humanitário. Mas tudo aquilo que ele fez foi baseado na palavra que o Senhor colocou no coração dele. Então, assim, eu não consigo falar, nossa, eu tô aqui por causa disso, por causa dos aplausos. Cara, nunca. Eu louvo ao Senhor, de verdade, eu louvo ao Senhor porque não é só de agora, né, por causa do Luther King, mas eu já fiz Azusa, até na minha própria igreja, como as pessoas nos veem, as pessoas pensam, porque você tá na tribuna, ou porque você canta, ou porque você prega, ou porque você faz isso. Cara, pra mim isso é tão... Seu objetivo vai além, né? Vai. Então, assim, a gente é muito consciente. Falo isso pela minha família, pela minha esposa, pelo que o ensinamento que minha mãe me deu. A gente é muito consciente que a gente faz porque a gente foi só chamado para ser instrumento. Sim. E existe uma frase que eu carrego comigo, que é minha mesmo, pela graça de Deus, que eu falo assim, eu sou humilde porque eu sei quem me chamou. Mas eu sou ousado porque eu também sei quem me chamou. Então, tipo assim, é aquele tema de que Davi, quando ele foi lutar contra o gigante, ele não fala assim, ele não fala, eu vou vencer. Ele fala, porque você está falando contra o Deus dos exércitos. Eu vou lutar contra você. Tipo assim, a certeza dele era, eu sei quem me chamou. Sim, e eu sei o que eu posso. E eu sei o que eu posso através dele. Então... são essas ferramentas, então é o que eu penso sempre. Eu sou humilde porque eu sei que me chamou. Eu sei tão pecador que eu sou, mas pela graça e misericórdia, pelo sangue vertido na cruz, ele me resgatou. Verdade. Mas por causa disso, ele também me vocacionou. Então, já porque ele me vocacionou, então eu vou fazer aquilo que ele quer que eu faça. Sim, com certeza. E você sempre foi cantor? Na maioria do tempo, sim. Sim, né? Porque minha família toda, desde os meus avós, da parte de mãe, até por parte de pai também, as pessoas são cantores e muito afinados. Meus primos são... Eu tenho um primo que era maestro da Igreja do Belém, muitos músicos mesmo. Minha família toda, eu acho que em 60 pessoas, todos são cantores. Sim. Cantores e músicos. E a gente sempre cantava na igreja, mas profissionalmente eu nunca me via capaz. Mas depois de um tempo já adulto que eu comecei a me enxergar. Me via no espelho, via o meu reflexo, mas eu não sabia que era capaz. Foi de um tempo que aconteceu, você acredita? Entendi. Que máximo isso, né? O Senhor vai revelando também, acho que a prestação, porque se Ele revela todo o propósito que Ele tem para nossa vida de uma vez, a gente bota tudo a perder. Sim, né? Então, às vezes, Deus revela uma parte do propósito aos 30, depois, 5 anos depois, revela mais um pouco. É isso. Até que a gente, né, cumpra a carreira aqui na Terra e cumprindo o propósito do Senhor. Sim. Mas olha, eu pesquisei, Gui, e eu vi que você criou um projeto, eu não sei nem se é assim que chama, que é o Kingdom Academy. Sim. Eu fiquei com vontade de fazer, cara. Bora fazer. Pô, bora fazer. Vai ter de novo? Vai. Sério mesmo, não tô falando só porque você tá aqui, não. Por quê? Porque o propósito do Kingdom Academy é trabalhar verdadeiros adoradores, né? Isso.
para que eles adorem, pelo menos foi o que eu entendi, para que Sim. eles realmente adorem em espírito e em verdade. Sim, sim. Isso envolve tanto a parte técnica, como voz, corpo, Sim. como principalmente, né, em primeiro plano, a parte espiritual. Você tem uma vida Isso. consagrada e uma vida no altar. Sim. E aí você uniu esses dois, a técnica, né, aquela postura, Uhum. junto com a espiritualidade para formar ministros de louvores e ensinar o que é ministrar. Sim. Eu queria saber duas coisas. Sim. A primeira, da onde que veio essa ideia? Como que isso Uhum. surgiu no seu coração? Acredito que foi o senhor que colocou aí. Sim. E como que foi fazer a primeira leva do Kingdom Academy? Sim. Bom, lembra que eu falei pra você que quando eu tinha 16, 17 anos eu queria fazer teologia para ser um cantor que cantava a palavra. Uhum. No decorrer do tempo, eu fui líder de coral, eu fui líder de ministro, eu fui ministro de louvor em muitos lugares e o pessoal falava assim, cara, você fala muito sobre a palavra. Tinha pessoas que falavam assim pra mim, eu vou na igreja só quando é sua escala. É mesmo? Nossa, muito, Kelly, eu ouvia muito o pessoal falava isso. Eu gostava do seu grupo de louvor. Gostava Caramba. disso, gostava quando o coral que você cuidava cantava. Por quê? Eu falei, por quê? Ah, porque você é diferente e tal. Isso começou a surgir no meu coração de eu posso preparar pessoas. Então, todo lugar que eu vou, eu gosto de preparar discípulos. Em todo lugar que eu vou, eu preparo discípulos para qualquer Sim. situação. E quando eu era dessa minha antiga igreja, eu preparei pessoas que tentassem trabalhar da mesma proposta que eu trabalhava. Não do mesmo jeito, não da mesma forma que Guilherme, mas baseado numa base Ah, sim. bíblica, a palavra. Entendi. E eu comecei a criar gosto de falar, cara, eu vou treinar pessoas para esse tipo. Uhum. Eu nunca vou cobrar que as pessoas cantem como Guilherme, como seja, mas saber como fazer ferramentas. Uhum. E aí foi crescendo essa ideia, foi crescendo. E as pessoas foram comprando a ideia também, Isso, né? e aí foi legal, porque essa questão do elogio de, poxa, você é um grande ministro de louvor, tal, tal, tal. Eu falei, então eu vou começar a criar uma escola de adoração. Uhum. Uma escola de adoração. E eu fiz uma vez, ó, vamos fazer um intensivão lá nessa igreja com a qual eu estou hoje, estou sendo pastor auxiliar, vamos fazer? Foram 40 pessoas, ficou das 10 horas da Nossa. manhã até as 18 horas. Ah, foi um dia, um intensivão Não, mesmo. e a aula experimental, ano passado, retrasado. Entendi. E aí o pessoal foi. Caramba. O pessoal foi para aprender sobre como ministrar. Aham. Eu falei, não acredito que isso é real. E eu comecei a escrever sobre o projeto, e aí comecei... Aí eu falei, mano, eu vou fazer o Kingdom Academy virar uma escola de verdade. E aí eu comecei a ensinar, a instruir pessoas a como ministrar, como se posicionar ministerialmente no altar. Sim. Por exemplo, escolha de repertório. Às vezes as pessoas escolhem repertório, mas não escolhem qual tipo de palavra. Ou não escolhe a palavra ou não escolhe o repertório. Porque às vezes canta sobre bênção, canta sobre restauração, aí não tem nada a ver. Sim, é verdade. E aí, tipo, comecei você tem que fazer isso, você tem que se posicionar nisso. Você que é líder de louvor, você tem que ter essas coisas, tem que ter essas características. Aí E o fui louvor indo. acaba se perdendo, né? Quando você não tem esses pontos bem trabalhados, Sim, né? e tudo é um mecanismo. É. O problema é que a gente espiritualiza muita coisa, sendo que não é só espiritual. Aham. A gente tem que formar uma base para a gente poder trabalhar. Então é essa que é a questão. Eu comecei a trabalhar uma base sólida de como fazer. Eu vou te dar um exemplo. Na igreja ao qual eu estou hoje, quando nós chegamos, eu e minha esposa, só tinha 3 cantores. Uhum. Eu, a minha esposa e minha irmã. Hoje nós somos em 23. Nossa. Eu sou 5 anos pastor de música. E se hoje, por exemplo, eu te dou um exemplo. Se hoje eu faço Luther King, por que eu faço Luther King e eu não tô no culto no domingo? Porque tem pessoas Porque que tem alguém foram que consegue treinadas, substituir lá, né? que foram treinadas para isso. Cara, que legal E isso. como foram treinadas? Pelo Kingdom Academy de forma literal. Elas foram enviadas. Você é capaz de fazer isso. Então, existem pessoas que trabalham comigo que a gente faz. Mas o Kingdom Academy é uma coisa que não se expandiu ainda para outras igrejas, tá? Só Já, na não, sua igreja. já se expandiu. Já Ah, se já? expandiu. É, que eu tava dando exemplo porque foi assim. Aí, uma igreja, quero trabalhar com você, 60 pessoas. Eu dou aula, eu dou instrução para 60 pessoas em uma igreja e 30 na minha igreja. Sim. Mas o que acontece? É um ministério interdenominacional.
não é só para minha igreja. Quem se inscrever e é de outra igreja pode trabalhar. Então, se a Alvorada quiser trazer o Kingdom Academy para cá, pode? Pode. Oh, porque não é legal. uma coisa, não é estrutural para a minha Entendi. igreja. Entende? Então, eu vou te dar um exemplo. Como nós trabalhamos? Eu vou dar um exemplo. Eu vou ter uma reunião com o seu pastor sênior. Uhum. O que o senhor entende sobre louvor e adoração? Ele vai me falar. Uhum. O que o senhor acha que a sua igreja pode alcançar? Qual que é a ferramenta que nós podemos trabalhar? Nós vamos filtrar Sim. todas as informações para trabalhar dentro da visão do anjo da igreja, que é o pastor. Uhum. Então não é uma ferramenta minha. Eu vou usar uma base, mas vou de acordo com o que o pastor presidente ele Isso é enxerga muito sobre a legal. igreja. Isso agrega muito, né? Nas Muito. igrejas. É. Então aí, com isso, a gente fez o Kingdom Academy. E aí a renda, a maior parte da renda que nós trabalhamos, Uhum. nós entregamos para a missão. Que, por exemplo, eu envio a minha mãe para a missão. Ah. Eu que pago as passagens da minha mãe e da equipe dela. Te dou um exemplo. Minha mãe foi para o Uruguai em janeiro. Uhum. Nós pagamos a passagem, ida e volta e hospedagem, seguro. Então não é mais aquela viagem de tipo assim, Com a renda do Kingdom Academy. com a renda do Kingdom Uau, Academy. que legal. Então, o que eu faço? Eu trabalho ministerialmente, local ou interdominacional, Uhum. mas a renda que é a gente investe na missão. Entendi. Entende? Muito bom. E aí a gente vai trabalhando, vai crescendo, porque a minha proposta, permitindo o Senhor, é ter um complexo. E o nome é engraçado, mas é do Kingdom Academy. Aham. Mas o nome do complexo é Complexo X. Lembra do X-Men? Sim. A ideia é essa. Que Mas massa. é verdade, porque eu queria fazer uma casa enorme, assim, com um Complexo X. Que Só com um X na frente. Sim. Porque qual que é a ideia? Aí eu quero trabalhar ministerial, vai ser no período da noite, mas de manhã eu quero ter aula de português, inglês e matemática. Eu quero ter aula de informática, eu quero ter aula de basquete, futebol. Literalmente uma academia. Isso. E aí eu vou trabalhar e à noite vai ser separado para ministerial. Entende? Eu vou trabalhar com pessoas da comunidade de manhã, à tarde e à noite Genial. igreja. Que máximo isso. E a gente Muito está bom. formando isso até Sim. chegar no ponto que o Senhor quer que chegue. Entendi. E vai, se Deus quiser, vai. Deus quiser. Eu queria entender essa gambiarra que tá rolando aqui, desconcentrando a apresentadora desse podcast. Vocês não têm ideia do que tá acontecendo aqui. O Rod, que é da nossa produção, está enfileirando coisas. O que você quer fazer uma live? Eu, hein? Desconcentrando a gente. Ô, Gui, olha só. Uma pergunta aqui muito legal, assim, que eu acho que é uma dúvida que muita gente pode ter. Para que serve o louvor? Para nos agradar ou para agradar a Deus? Para agradar a Deus. Nunca sobre nós, gente, pelo amor de Nunca Deus. sobre nós, né? Essa pergunta essa pergunta não deveria nem existir. Mas isso até na escolha do repertório. Sabe o Sim. que eu percebo hoje? Eu percebo até que pessoas, tem muitos músicos que estão escolhendo um repertório que favorecem o timbre vocal deles, Yes. que favorece assim a performance, mas que não tem Nada a ver palavra, sobre- é. não tem nada a ver com o culto, não tem nada a ver com a liturgia. Você percebe isso também? Muito, mas é isso que eu tô te falando. É por isso que o Kingdom Academy, ele, na minha igreja, e graças a Deus, na minha liderança, tá? Não tô falando, não quero nem puxar a sardinha pra mim, mas é que o sentido que eu tô falando é porque eu posso falar com propriedade, porque isso aconteceu na minha igreja. Sim. Então a gente sempre fala assim, cara, a igreja ela precisa ter uma identidade musical. Uhum. Kelly, eu nunca traria a minha musicalidade para sua igreja. No sentido que eu preciso respeitar o que a sua igreja faz. Sim. Então, se eu faço isso, estou desrespeitando toda a visão que o seu pastor tem. Uhum. O problema é que nós temos igrejas que não têm identidade musical. Então, canta qualquer coisa. E isso é sem autorização do pastor. Porque se você chega Sim. e conversa com o pastor e fala assim, pastor, o que o senhor quer que cante? Ele vai ter o gosto dele. Isso é natural. Sim. Mas assim, foi respeitado? Não. Mas aí a galera tá fazendo de tudo quanto é jeito, É. como gosta. Foi como você falou. Eu vou cantar essa música porque isso vai favorecer o meu timbre. Não, isso é muito Sim. bom. Isso não sei o quê. Vai ter um solinho que eu vou conseguir fazer, cara. E acaba esquecendo da verdadeira adoração. Né? Não faz sentido, É. gente. Não faz sentido. A galera da música, louvor, assim, se perdeu muito nesse sentido. E eu sempre oro ao Senhor porque Deus nos chamou para restaurar o altar. Uhum. Entende? É igual Elias, que ele falou assim, a gente precisa restaurar o altar. Os profetas de Baal estão aí fazendo coisa, mas primeiro, antes de qualquer coisa, vamos restaurar. Uhum. Depois a gente presta culto. Então essa é a ideia, vamos restaurar o nosso culto, a mentalidade. Quem nós somos e o porquê que nós somos. Sim. Aí depois a gente presta culto. Você acha que tem algum tipo de louvor que agrada a Deus?
Estilo musical, você É. fala? Não dá pra gente se basear nisso. Ah, porque o worship, ou porque o pentecostal, ou porque... Não existe isso. Eu acho que a Uhum. partir do momento que a gente tira esse peso, e sim o que a letra diz, aí a gente pode dizer. Sim. Porque o problema é esse. Uhum. Hoje a geração fala sobre nós, Uhum. não fala mais sobre ele. Sim. É Então já tá verdade. errado. É verdade. Porque louvor significa elogio. A gente Uhum. precisa dizer que a gente precisa elogiar ao Senhor. Ele não precisa ser, Sim. mas nós, como servos, como filhos, a gente precisa entregar algo a Ele. Uhum. Então, quando a gente pensa sobre o contexto, sobre o que a letra está dizendo, a gente fala, literalmente, ele não está sendo elogiado. Tipo, de forma bem crua, assim. Ele não está É. sendo elogiado, ele tá sendo colocado na parede. Aham. Ele está sendo testado. Que não é o objetivo, né? Não é o Acho foco. que se a gente fizesse inúmeros louvores, igual Isaías fez, e os querubins cantavam para um lado e para o outro, Santo, Uhum. Santo, Tu és poderoso, Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, coisas que falam sobre a grandeza dele, sobre quem ele é. Sim. Eu acho que a gente conseguiria ter um parâmetro, mas infelizmente É. o que vende-se, né, no Brasil e no mundo são outras coisas, e é Uhum. por isso que está se perdendo, né? É. Em falar em se perder, como que você acha assim que tem que ser um músico que atua no Ministério de Louvor? Eu acredito que além dele ter uma vida no altar, né? Você acha que Sim. tem alguma outras características que esse músico precisa ter para estar ali à frente de uma ministração, por exemplo? Vou falar como Paulo falou na escolha de um diácono. Ser homem de caráter, Uhum. ser um homem que seja temente ao Senhor, seja um homem que respeita a sua liderança. Sim. Se no caso ele for casado, que seja casado com uma mulher só. Uhum. Se não for casado, que se guarde para o futuro casamento. Sim. Isso tanto homem quanto mulher. Seja respeitoso com seus pais. Uhum. Seja um leitor assíduo da palavra. Seja um dizimista e ofertante. Amém, Amém. igreja. Ouviu um amém, igreja? Amém, porque, né, não dá. É. E acho que são isso, porque existem inúmeras igrejas que não dá para você falar sobre perfil, sobre comportamento, vestimenta, né? Cada igreja tem o seu. Uhum. Sim. Aí não dá para falar como regra, Uhum. mas acho que sobre personalidade e caráter, acho que é o que a gente mais pode trabalhar e Sim. poder dizer o que pode agregar ou não. É. E o que para você significa uma verdadeira adoração? Porque a Bíblia fala, né? Uhum. Da gente adorar em espírito e em verdade. Mas para você, o que é uma verdadeira adoração? É uma vida de renúncia. Verdadeira adoração para mim sempre foi isso. É igual quando a mulher samaritana estava no tanque com Jesus e ela estava conversando com alguém que sabia da vida dela. Uhum. Mas o legal é tipo, tá, eu tô conversando com Jesus. Não é só conversar, é fazer tudo aquilo que ele falou. Sim. É deixar o pecado e seguir adiante. Uhum. É a vida de renúncia, é a verdadeira adoração, porque a gente procura templo, a gente procura espaço, mas é uma vida de renúncia. Sim. Pra mim é uma vida de adoração, porque a gente coloca adoração como música, né? É isso que veio à minha mente quando você falou renúncia. Uhum. As nossas atitudes adoram a Deus, né? Isso, E aí, entende? Porque renunciar ao assim, errado também é uma adoração. é uma adoração, porque é isso que faz com que a gente alcance o Senhor. Aham. Porque senão a gente vai ficar indo só num lado de música, né? E aí tem gente que não canta, tem gente que Sim. não toca. Então eu não sou um adorador. Não é isso. Uhum. Uma vida de renúncia é uma vida de adoração. É exatamente, as pessoas acreditam que adorar é só quando eu tô entoando algum cântico, né? E não Mas é. comportamento adora também. Até quando você falou, lembra, no início, não sei se já estava gravando, que você falou assim, a nossa vida precisa falar. Uhum. Então a nossa vida é um estilo de adoração. É. E eu acho que tem até um livro, não lembro de que fala, Minha Vida é um Estilo de Adoração. Eu não lembro o nome da autora, mas era sobre, ela era líder de dança, mas ela estava falando sobre um estilo de sim. adoração. Então é legal ter esse É. pensamento, estilo de vida. Minha vida é uma vida de adoração. Então como? Na igreja? Não. Se precisar, eu falo. Sim. Aí, Se precisar, eu falo, exatamente. se precisar, eu falo. É. Então, se minha vida... lembra na passagem que quando os servos de Saul falou assim, nós precisamos encontrar alguém que saiba tocar bem a harpa. Uhum. Aí um dos caras falou assim, eu conheço um,
que toca bem a harpa, ele é bom de presença, mas o Senhor está com ele. Eu não lembro, e obviamente estou dizendo lembro, não lembro e sendo irônico, porque na palavra não diz que Davi falou o que ele fazia. Não tem outros textos dizendo que Sim. Davi fazia, mas Davi era observado o tempo todo. Sim. É isso, é uma É. vida de adoração, é essa. Quanto menos você pensa, você está sendo observado por alguém. E o que que a sua vida está refletindo? A gente prega pela postura, pelo comportamento, pelos Sim. gestos, pela maneira de olhar e lidar com a pessoa, né? Sim, sim, Isso é sim. importante. Você, como cristão, você também é daquele grupo que acredita que você vence batalhas e lutas quando louva? Você acha que o louvor tem esse poder na vida de um Sim, ele cristão? tem esse poder, mas eu acho que ele faz parte. O louvor, ele faz parte, porque foi como eu falei pra você. Jesus, ele não venceu as tentações do deserto cantando. Foi falando da palavra. Sim. Então, eu acho que quando você tem uma vida santificada, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de busca, aí você pode usar a ferramenta louvor, que aí você está proclamando. Sim. Aí a gente usa sabe, uma base, você junta tudo, mas não que só o louvor, Entendi. entende? Porque aí não, a gente vai ter muito problema, né? As pessoas vão ficar só no louvor, né? É, E aí é um combo, né? Louvor, é combo. oração, é pregação da palavra, é testemunho, É isso. né? É um combo. Hoje, você considera qual o maior erro de um grupo, de um ministério de louvor? No geral, generalizando assim. A falta de preparo espiritual. Eu acho que é isso. Mais do que o técnico, né? Mais do que o técnico. Porque eu posso te falar, no tempo que eu tô vivendo e acompanhando muitas igrejas, o técnico é o menor dos problemas, Kelly. É mesmo, né? Nossa. A falta de vida no altar A falta de vida no altar é um absurdo de tipo assim, a galera tá concentrada em outras coisas, menos uma vida no altar. A galera não se reúne mais para ter comunhão. O pessoal não ora mais. É um louvor que não passa do teto, né? Não Às passa vezes, do teto. assim. Então, assim, nem é sempre porque as pessoas estão chorando, é porque Deus está fazendo. Sim, é verdade. Entende? Porque se você for parar pra pensar, várias músicas me comovem. Mas comovem quem? A alma ou o espírito? Né? Porque a alma é o centro das sensações. Então, posso ouvir vários tipos de música que vai me comover. Mas aquilo que meu espírito realmente precisa. Às vezes a pessoa não consegue atingir através do louvor. Então, acho que a falta de preparo espiritual é o maior dos defeitos das pessoas. As pessoas não buscam mais o Senhor como tem que buscar. Sim. E aí entregam qualquer coisa. Porque cantar bem, você vai encontrar pessoas que cantam. Posso te falar? 1000 vezes melhor que eu. E tá tudo bem. Mas existe uma diferença. Sabe, pegando o gancho, né, daí do que você tá falando, sabe, tem uma coisa curiosa, que vou contar isso porque pode edificar a vida de alguém, né? Eu ministro louvor aqui na minha igreja. E às vezes a gente, assim, chega na igreja, às vezes chega no horário e já bota a bolsa e já sobe no altar e já vai. E eu tava fazendo isso com uma certa frequência. Chega de qualquer jeito, vai e faz. E uma dessas vezes que eu cheguei, o Espírito Santo falou comigo, não é assim que sobe. Só falou essa frase, não é assim que sobe. E eu fui para casa pensando nisso. Mas como assim não é assim que sobe? Como é que eu subi? E aí fui pensando e eu vi que eu estava subindo sem consagrar minha vida, sem fazer uma oração antes, sem consagrar o próprio ministério. Subindo porque parecia um cargo que eu tinha que cumprir e bater ponto. E não é assim, né? Então, não é assim que sobe. Eu acho que eu me coloco nessa roda porque eu passei a me consagrar mais antes de levar um louvor para uma igreja, puxar a igreja, ministrar um louvor, né? E falta isso às vezes, né? Falta. Posso te falar? Em todo lugar que eu vou, todo lugar, eu não falo só igreja, eu gosto sempre de chegar cedo. Então, eu te dou um exemplo aqui no musical. Fala pra gente chegar 2 horas antes, é o nosso combinado. Eu gosto de chegar 2h30 antes. Eu gosto de chegar, então, se a gente chega meio-dia, eu gosto de chegar 11h30. Eu posso não fazer nada, mas eu gosto de chegar cedo. Na igreja, eu gosto de fazer a mesma coisa. Lá na minha igreja, eu tenho um termo que eu falo assim, eu gosto de antecipar o problema. Eu gosto de antecipar o problema. Por quê? Já resolve tudo e já fica livre, Porque eu né? resolvo, mas assim, eu preparo o meu culto na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo eu entrego. Entendi. Então eu não entrego o culto no domingo. Eu junto tudo que eu faço na semana para entregar no domingo. Sim.
E assim vai virando. Então, eu já chego 2 horas e meia antes no culto de domingo. Então, eu oro, eu preparo. Aham. Eu não resolvo problema no domingo, Kelly, no sentido literal. Eu falo assim, eu vim aqui só para entregar. Mas eu já tinha preparado, então eu pego o repertório antes. O que tinha para resolver foi resolvido, né? Já foi Ali é só para resolvido. você entregar a sua adoração a Deus. Entende? Mas então Aham. nunca cheguei, graças ao bom Deus, nunca cheguei assim atropelado. Uhum. Se eu, por exemplo, na época do Luther King em São Paulo, eu chegava já para cantar, porque foi assim um bom tempo. Eu chegava já, pegava o microfone e já subia para cantar na minha igreja. Uhum. Mas eu não chegava baforado. Quando eu já tava no Uber, eu já tava, Senhor, não sou eu, não é Uhum. minha limitação. Senhor, eu tô cansado, mas eu quero te entregar, porque se eu entreguei no Luther King aqui, eu preciso entregar dobrado na minha Aham. igreja. Sim. Porque aqui tem pessoas me aplaudindo e estão tirando foto minha. Isso Uhum. não pode ser maior do que eu ser servo teu aqui. Isso faz total sentido. E aí eu saía correndo e cantava. Uhum. Cantava 3, 4 músicas e o pessoal falava, meu, você não fica rouco? Eu falei, não, eu orei ao Senhor e me cuidei, obviamente. Mas eu falei, para Deus eu não posso fazer menos do que eu fiz no Luther King. Não posso. Me recuso. Me Sim. recuso. Então eu me preparei para isso. Boa. E primeiramente as coisas do reino, né? E depois o resto é acrescentado. Agora, pegando esse gancho, vamos falar de Luther Sim. King? Vamos falar de Luther King. Bora. Como que você chegou até esse personagem? Eu tava fazendo Azusa, Uhum. Rua Azusa, fiz toda a temporada em São Paulo, 4 anos. Eu fiz total em São Paulo. Nossa, Tá- 4 Eu anos? fiz 4 anos. Caramba, é muito tempo. É. E aí tava acabando. Como eu sou pastor, itinerante, assim, pregando e cantando. Uhum. Eu tenho as minhas empresas, então eu vivia, a maior parte do valor era vindo do Azusa e da minha esposa. Uhum. E com as demais contas a gente pagava com o que tinha das nossas lojas. Sim. E aí acabou o Azul, tava acabando o Azusa e eu falei, Senhor, e agora? Como é que vai ser? O senhor sabe, né? O senhor que cuida da gente e tal. Uhum. E a gente faz uma reunião de planejamento em janeiro, fevereiro. Eu tava orando em casa e eu ouvi Deus falando assim, vai ser o ano mais difícil ministerialmente seu. Aí eu, amém. Aí eu cheguei pra minha esposa e falei, vai ser o ano mais difícil que o senhor falou que ia ser ministerialmente. Eu não sei porquê. Ela falou, sério? Eu falei, sério. Acabou o Azusa, aí anunciaram, vai ser o Luther King. Eu falei, ah, beleza. Aí apareceu pra se inscrever. Eu não me inscrevi. Chegou no último dia pra se inscrever, acho que foi o Samuel ou o Kaique mandou no grupo do Azusa lá de São Paulo, vocês não vão se inscrever? Tá faltando gente pra se inscrever. Eu fui e só mandei meu e-mail. Falei, eu não tenho música você cantando. não fez a inscrição logo de cara, assim, Não, tipo, não. quero fazer. Não. Tava focado nas coisas da minha igreja, com o planejamento da minha igreja. Gente, quando é pra ser, né? Aí ele falou assim, você precisa mandar um vídeo cantando e falando uma frase. Aí eu mandei pro Samuel, eu não tenho vídeo cantando e não tenho nenhuma frase. Que ótimo. Aí ele falou, então manda o seu e-mail só. Eu mandei e-mail e falou, você foi aprovado. Beleza, vamos fazer a audição. Aí quando chegou na audição, foi eu e minha esposa. Eu tive que levar a Olivia, porque como a gente não tem rede de apoio, a Olivia vai em todos os lugares com a gente. Aí quando eu cheguei, eu tava vendo todo mundo olhando pra mim, assim. Eu tinha barba, cabelo grande, muita gente olhando pra mim. Aí eu olhava assim pra minha esposa e falei, nossa, o pessoal tá me olhando estranho, tô me sentindo... Muita gente, você fala o quê? Da produção Não. ali ou todo mundo? Todo mundo que foi fazer a audição. Ah, tá. Todo mundo me olhando estranho, tá meio esquisito. Eu me senti assim, meu coração meio estranho. E aí, de repente, eu fui fazer... Aí falei uma frase do Luther King lá na audição. Aí o Samuel falou, mano, você topa cortar o cabelo? E, Kelly, o meu cabelo era o meu xodó. Que era grande, é? Era por quê? Porque eu não cortei o cabelo... Quando a Olivia nasceu, eu falei, eu não vou cortar o cabelo. Não vou cortar mais o cabelo na parte de cima. Entendi. Aí eu falei, ai, senhora, eu não quero cortar o cabelo, não quero cortar o cabelo. Aí o Samuel Porque falou... o cabelo dá todo um estilo na nossa personalidade, né? Aí o Samuel falou, Gui, se você for, você quer cortar o cabelo? Aí eu olhei assim pra ele. Eu falei, se for a vontade de Deus, eu corto. Senão, eu não vou cortar. Ó. Pensei desse jeito. Aí falei. Falou isso lá, né, pra ele? Falei, se for ter que fazer, falei, se for vontade de Deus, eu corto. Desci. Aí quando eu desci, aí tem o João Gutierrez, que ele era stage lá em São Paulo, ele falou assim, a gente vai se ver no futuro. Lá fora, ele falou, a gente vai se ver no futuro.
Nossa, que forte. Aí eu falei, amém. Ele falou, você acredita? Eu falei, acredito. Cheguei em casa e falei pra Karine, eu tô sentindo que vai ser eu. Aí a Karine foi e falou assim, não se ilude não, amor. Não se ilude porque você sabe, inicia, muita gente se Tinha muita inscreveu. gente na audição? 500 pessoas em São Paulo. E muita gente com perfil pra Luther? Ah, muita. Eu cheguei a só fazer, olhar um pouco e sair, mas foram 500 pessoas que se inscreveram. Nossa. Foram 2 ou 3 semanas de audição, se eu não me engano. Uhum. E aí ela falou, não se ilude. Eu falei, amor, tô sentindo que sou eu. Simples, eu tô sentindo. Ela, tá bom. Chegou o e-mail, você foi aprovado para a próxima fase. Você vai ter que falar um texto e tal. E aí, quando eu fui aprovado para a próxima fase, a Karine estava sentada com a Olivia e eu estava decorando o texto em outro lado, assim. Aí um rapaz estava conversando com a Karine e com outra menina e falou assim, nossa, não tem ninguém com perfil de Luther King. Só aquele cara que tá sentado ali. Quem falou isso? Era um menino que tava na audição. Ah, Não tá. conheço. Que esse menino sentado ali era você. Era. Ele falou pra minha esposa. Ele não sabia que ela era minha esposa. Nossa. Aí a minha esposa começou a dar risada e falou, é meu marido. Aí ele falou, então pode falar pra ele que vai ser ele. Porque ele é muito perfil de Luther King. Gente. E aí foi quando eu fui aprovado. Aí fui aprovado, nunca fiz teatro. Eu estudava 4 vezes ao dia, deixei de dormir, estudava música. Porque você tem muito texto, né, Gui? Tenho muito, Teve muito. dificuldade de decorar? Demais, É mesmo? demais. É porque os textos são difíceis. Em todo momento, Kaique me manda mensagem. Kaique me mandou mensagem hoje. É. Antes de eu vir pro Rio, Kaique tava mandando É mensagem. mesmo? Porque tudo precisa ser corrigido. Então, existe esse ônus do protagonismo, porque um teatro realista, né? Então, Sim. você não pode inventar o seu tom de voz, tudo. Então, eu apanhei muito, Kelly. Muito para chegar onde eu tô hoje. Gente, Entende? mas que bênção, né? Mas porque, graças assim, a Deus. é um graças a Deus. espetáculo que eu vejo, assim, eu assisti, porque tinha que ter noção do que eu faria aqui no Rio, né? Então, tive que, em São Paulo, a gente assistiu. Mas eu vou te falar, Gui, eu faço teatro desde meus 9 anos. É o espetáculo mais, assim, difícil que eu já fiz no nível espiritual. Eu nunca vivi tanta luta espiritual para colocar um trabalho em palco. Seja bem-vindo ao time. Porque, assim, eu sempre fiz teatro secular, né? Sim. Então, fazia falei pra você, fiquei em cartaz com Frozen, fiz outros espetáculos. Mas esse é o primeiro espetáculo cristão que eu faço. Eu nunca vivi tanta luta espiritual. Hoje eu sei o que é batalha espiritual para um trabalho acontecer por conta da NC. Seja bem-vindo. Cada hora é um negócio, né? Seja bem-vindo. Mas eu vou te falar, é um espetáculo que tem edificado a minha vida. E eu fico pensando, se edifica a minha vida, imagina você que leva o nome do espetáculo, né? O que o Luther King trouxe para você como pessoa? Os valores cristãos. Eu acho que eu nunca conheci tão mais de perto como agora. É mesmo? Nossa! Eu posso te falar, eu nunca tive assim, e não é falsa humildade. Kelly, eu não trouxe nada diferente financeiramente pra mim. Não, nada. A galera fala, mano, você tá tirando foto o tempo todo. Mano, você tá ali, você tá aquilo. Eu fiquei sabendo que aqui no Rio, existem no ônibus, no mercado, estavam passando propaganda do Claro Mais, com a minha foto, com o negócio lá. Eu nem vi, eu nem tô sabendo. E aí, tipo assim, cara, não muda nada na minha vida. De verdade, não acrescenta nada no meu coração. Mas espiritualmente, fez uma bagunça aí, né? Nossa, cara, eu tô sofrendo a vida toda. E, tipo assim, desde o sim que eu falei pro Senhor, eu tô sofrendo. Mas sofrendo com ele no barco, mas eu estou sofrendo. É isso, Gui, você usou a frase certa. Desde o sim, a gente começou a sofrer. É isso. É a sensação que eu tenho também. Entende? Porque assim, a gente tá falando de base cristã. Então, a cena do tapa, quem teve a oportunidade de conhecer, né? Aqui ainda é fraco no Rio. Era forte lá? Era forte demais. E aí, quando começou a falar sobre... você precisa tomar um tapa para ter mais realismo e tal. Eu fiquei imaginando Jesus apanhando no dia da crucificação. É tipo isso. Nossa. E não revidar, porque não é a questão do revidar. Então... Essa cena é uma cena muito forte, né? Minha filha não assiste, né? Não assiste? Não, minha filha chora.
É mesmo? Minha filha chora, minha esposa chora. Oh, meu Deus. Mas é porque é muito forte. É muito forte. Então você sabendo que vai apanhar, vai... Então, assim, não é só isso. Então, são muitas coisas que acontecem, Kelly, que ministerialmente, emocionalmente, mudou minha vida. Hoje é outra ótica. Artisticamente foi o maior trabalho que você já fez? Por enquanto sim. Eu nunca fui um protagonista. Não, Azusa você não era? Não. Azusa, eu não assisti Azusa, perdão, Nissi, mas eu não assisti. Mas não tinha isso do protagonista ou não? Tinha um protagonista do William Seymour. William Seymour, ele era o protagonista, que era o Thales. Aqui no Rio de Janeiro eu não sei quem foi além do Thales. Mas assim, lá em São Paulo era o pastor Ademar de Campos também. Eu nunca vivi. Então, eu saí de um ensemble, que fala, né? Ensemble, para um protagonismo. Nossa, que pulo. É ser, assim, promovido alto escalão. Entende? Do nada. E aí você falar sobre, com todo respeito, não sei se outros têm, mas depois de Jesus, ele, para mim, é o maior humanitário que teve na face da Terra. A gente que pôde pesquisar, eu tive que estudar um pouco da vida, né, para conhecer onde eu estava me enfiando. E assim, é um divisor de águas, né, na vida do cristão quando você conhece o Luther King, porque você sabe o que é amar a Deus acima de todas as coisas e o que é imitar Jesus Cristo, né? E você tem noção que ele não usufruiu de nada? Pois é. De nada, né? É tipo você pregar o evangelho e você só plantar. Quem vai regar... Ele não colheu, né, os frutos que ele mesmo plantou. Entendeu? Então, é muito embaçado. Nossa, quando a galera fala... Como hoje eu estou carregado, assim, falando... Nossa, cara, se você visse o Guilherme antes do Luther King agora, você vai falar, não, realmente tem uma... Meu cunhado falava, né, que quando eu chegava na igreja, eu chegava todo Luther King, porque eu tava caracterizado, mas não a roupa. Sim. O peso. Aham. O cara chegava, ele falava, mano, você parece literalmente o cara, porque você tá tão assim, Sim, que você parece ele chegando na igreja. Você sabe que eu fiz uma caixinha de perguntas no meu Instagram e uma pessoa perguntou por que você acha que você foi escolhida para fazer a repórter. E aí eu fiquei pensando, eu falei, olha, eu acho que não tem muita resposta certa para isso, né? Mas eu acho que Deus conhece o coração dos filhos. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. Isso aqui, tá sentada aqui falando, entrevistando as pessoas, é para a glória de Deus, não é para Kelly falar bem, nem nada. E a peça é a mesma coisa, né? Desde que eu fui aprovada, eu falei, eu quero que seja para a glória de Deus. E deu match, né? Porque um espetáculo, ele é para a glória de Deus e tem uma atriz desse lado que quer fazer para a glória de Deus, então combinou. Sim. Por que você acha que você foi escolhido para ser o Luther King? Só para a glória de Deus, porque eu sempre analiso assim, eu sou o improvável que Deus quis usar. É sempre esse o meu pensamento. Para tudo que eu faço, eu sou improvável. Existe um filme do Hércules, que o The Rock faz, que quando o traidor matou a esposa e os filhos dele, e o Hércules falou assim para ele, mas por que você fez isso? Ele falou assim, porque você não tem preço. Eu tentava te comprar com coisas e você não... Nossa. E aí, tipo, matou a esposa e os filhos dele. Ele ficou muito amargurado por causa disso. E ele, no olho do Hércules, falou, porque você não tem preço. Eu te oferecia coisas e você não aceitava. Caramba. Porque você é um homem de valor. E aí eu sempre penso, essa frase sempre me acompanha por causa disso. Porque, assim, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, é muito legal estar aqui conversando com você. Legal pegar avião, legal aparecer nos outdoors, é legal. Mas não muda o meu coração. Deus sabe muito que ali não é falsa modéstia, não é falsa humildade. Cara, acho que se as pessoas soubessem quem é o Guilherme de verdade, eles nem sentariam para me ouvir ou prestariam atenção de quem nós somos. Mas pela graça, nós só fazemos pela graça. Eu não acho, eu tenho certeza, é assim que Deus honra, né? Entende? Porque Deus vê o coração. E Deus escolhe, assim, eu falo isso direto aqui no Avocast também, o menor da casa, né? Assim, às vezes a gente está num momento em que a gente não sabe o que vai fazer, começa a se criticar, a gente se coloca até para baixo, o Senhor vem e exalta a gente de uma maneira, porque conhece o coração, né? Acho que o coração vale tudo. Eu sou de uma igreja pequena, que hoje está crescendo. Sou pastor de música. Do nada você está aparecendo, sendo protagonista.
É um choque, né? Mas Entendeu? a gente vê como que Deus honra, E aí né? a galera fala, o que você vai fazer depois daqui? Vamos fazer alguma coisa? Não, eu tô indo pra igreja. Uhum. Quê? É um choque. Tô indo congregar. Mas, não, mano, minha vida é essa. Não, vamos fazer... Não, eu tenho família, vou voltar pra minha esposa, vou voltar pra minha filha. Sim. Não, o que você vai fazer na segunda-feira? Tem atendimento pastoral. Não, A vida continua, né? é minha vida. O teatro, ele é muito grandioso. E o teatro é movido pelo ego, né? Uhum. O ego é o eu. Então, assim, quando a gente está em cima de um palco, principalmente para um espetáculo cristão, que eu falei no início, a gente tem que tomar um cuidado para esse eu não crescer, né? Sim. Porque quem cresce é ele. Sim. Então, os aplausos é muito legal, a luz é muito legal, você dá o texto muito bem falado, você cantar nas notas perfeitas, tudo isso é o máximo. Eu acho que Deus se agrada quando a gente coloca Sim. para jogo o dom que ele deu pra gente. Mas contanto que ele seja o protagonista, né? Sim, E não a gente. Existem algumas brincadeiras que eu nunca sou muito a favor, já até conversei com algumas pessoas sobre isso, de tipo, porque ele é o protagonista, tem que dar isso pra ele. Cara, não. Você nunca vai me ver maltratando as pessoas, você nunca vai me ver fazendo essas coisas. Não, cara, a gente Até porque tá você aqui. sabe o Deus que você serve, A aquele gente que deu tá também aqui tira, né? A gente tá todo mundo aqui no mesmo barco, fazendo pelo mesmo propósito que eu imagino que todos nós estejamos fazendo. Sim. Então, cara, não tem porquê. Não tem porquê eu ser melhor. Então, quando as pessoas vêm brincando com as indiretinhas, não, ele pode chegar atrasado porque ele é o protagonista. Não, mano. Eu tenho outros afazeres, aqui minha vida é diferente. Eu sempre explico pra todo mundo, cara, minha vida é diferente. Por que você vem na sexta-feira? Eu tenho uma família de segunda a quinta-feira que eu tenho que cuidar. Eu tenho uma igreja que eu tenho que zelar. Então, minha vida é outra. Sim. Se você entender isso, não vai ter... Entende? Então, quando as pessoas colocam um certo tipo de brincadeira tentando fazer com que o ego, que não existe, apareça, é muito complicado. Então... que aí você tem que meio que neutralizar esses comentários para que eles não cresçam Sim. também, né? Sim. Muito bem. Como é que você acha que o musical tem tocado o coração das pessoas? Existe um momento em que você acha, que você sente assim, esse momento aqui, eu tenho certeza que está tocando o coração das pessoas, o momento do espetáculo? Eu acho que isso da Rosa Parks, eu acho. De verdade. O Luther King faz muita coisa, mas o direito tão simples, né? De entrar no ônibus, eu acho que aquele é o ápice de tipo, cara, os caras pararam de andar 1 ano e 2 meses praticamente. Para quem não está entendendo, Rosa Parks é uma mulher que na época do Luther King, né, lá na década de 60, não é isso? Isso. Ela se recusou a se levantar nos ônibus, sendo que naquela época era proibido que os brancos ficassem de pé nos ônibus e os negros sentados. Então a Rosa Parks foi uma mulher que marcou a história na década de 60 porque ela resistiu bravamente, ela não quis levantar. Então no espetáculo a gente tem essa cena interpretada brilhantemente pela Ivne, né, que eu acho que é um doce de menina. E eu falo, sou muito fã dessa menina, eu falo pra ela. Também já falei pra ela, misericórdia. A gente vê Deus na Ivne, né? É muito bom. Então, tá sendo interpretado brilhantemente por ela. E é uma cena realmente chocante, né? Você sabe que tem um outro momento da peça, que é o topo da montanha, que você canta. Ali me quebra. Ali não tem mais repórter, personagem, problema Kaique, o problema é meu. Ali é a Kelly que tá se emocionando, porque a letra é muito bonita. Sim. Paulinho Ocanha, assim, arrasou na letra, né? Mas ali eu sinto, assim, muito a presença do Espírito Santo, porque é uma letra que vem carregada de palavra, não uma letra solta, sabe? Você tem uma palavra que sustenta essa letra. Sim. Você também sente isso? Muito. Porque eu vejo... o que acontece para quem está assistindo? O Gui está em cima na estrutura e o resto do elenco está embaixo, né? Tem uns atores na estrutura também, mas ele canta de cima. Eu estou embaixo, então estou falando da minha visão. Eu vejo você emocionado, o olho brilha. Então o que você sente quando você canta o topo da montanha? Eu fico viajando. Não, uma viajada, gente. Não, mas sabe quando você tá em outra atmosfera, que você tá cantando assim... E foi como eu falei, às vezes eu miro nos focos de luz assim, aí eu me vendo realizando os sonhos. Sim. Os meus sonhos pessoais, sabe? Falo, cara, porque tem dia que você não tá sonhando. E tem uma frase que você fala na música que é muito curioso, que bate com o que a gente começou aqui no podcast, que é uma parte que você aponta aleatoriamente para alguém e você fala, por que você ainda tem medo? E a gente estava falando do medo aqui, né? É uma parte que você pega um pouco pra você? Nossa, muito. Todo personagem do King eu pego pra mim. Não há nada.
É o que eu gosto disso, é porque eu sou o profeta da minha própria vida. Eu sempre uso esse termo assim. Que legal. Eu sou o profeta da minha própria vida, porque eu canto pra mim mesmo. Então, antes de chegar nas pessoas, eu já tô falando tudo que o Senhor tem pra falar pra mim. Então, assim, cara, eu vi a glória do Senhor, meus olhos brilharam, o medo se foi. Tipo, o medo se O foi. medo se foi. É Entende? É loucura. loucura. Entende? Então eu canto muito pra mim. Uhum. Eu acho. Eu nunca cantei essa música chorando, assim, mas é porque eu tento colocar. Eu tento ser profissional. De A verdade. gente tenta ser profissional, Não dá, mas é que você imagina eu chorando, tipo, lá na cena. Não É um dá, absurdo. é. Mas assim, cara, dentro de mim eu falo, Senhor, olha isso. Olha o que o senhor tá falando a meu respeito. Então A gente pega pra gente, Nossa, né? muito, É muito legal. muito. E qual momento, assim, que você canta, qual das músicas que você canta que mais você acha bonito? O momento em si na cena. Do final do primeiro ato. É, né? Lindo. É Nossa. verdade. Eu amo quando que a gente tá atrás, né? Quando fecha a cortina, que aí você dá aquele passo pra trás e todo mundo dá um passo também, porque a cortina tem que fechar. Mas é tão emocionante porque, assim, você tem uma noção que o primeiro ato acabou e acabou daquele jeito, com aquela mensagem, entendeu? Eu, se fosse público, eu não levantava. Tem gente que vai tomar lá, vou no banheiro, vou tomar água, depois daquela mensagem que encerra o primeiro, não tem como você fazer nada. É porque eu não sei como vai ser em Nova Iguaçu. Em Copacabana ainda o pessoal ainda é diferente, né? O público. É. Mas quando a gente cantava essa música em São Paulo, cara, o pessoal fazia muito barulho. O pessoal, nossa, era um absurdo. É. Era absurdo. Quem que é que tá batendo no meu ouvido aqui? Um tum-tum-tum aqui no meu ponto. Tá bom. E essa música é a que eu mais amo cantar. É É libertador pra mim. É. Nossa, Ali. eu canto, tipo, ali canto com a alma, assim. O grito no final, né? A nota que você tem que dar, aquele grito. Mas aquilo lá foi algo que surgiu mesmo, mas... Glória a Deus que surgiu, porque aquilo é muito legal. Cara, mas é muito top, assim, mas de verdade, eu me divirto e amo cantar aquilo. É porque eu tô cantando pras pessoas, mas eu não sei explicar, porque o topo da montanha é diferente. O topo da montanha eu tô sonhando. De verdade, eu tô me imaginando construindo tudo aquilo que o Senhor um dia falou a meu respeito. Então eu ministro todas as pessoas. Foi aquilo que eu te falei. A diferença é porque eu já estou pensando naquilo, qual a palavra profética dentro da música que o Senhor quer me usar. Então eu tô me envolvendo no oceano do Espírito. Eu tô lá, Senhor, tô cantando pra mim, o Senhor sabe das minhas limitações, tudo que eu preciso, mas eu vou fazer aquilo que o Senhor quer. Então eu tô indo. Sim. Mas, tipo, e o meu povo vai sonhar, eu já tô em outra coisa. Aí é diferente. Muito bonito. O que é? Nada? Tu falou um negócio aqui? Não, nada, tá bom. Sabe, a música do Descansa em Paz, Emitiu, também é muito bonita, né? Essa é mais difícil. É a mais difícil? Se você for perguntar, essa é a mais difícil. É mesmo? É, porque ela é carregada de sentimento de frustração, de ódio e de, tipo, alguém precisa tomar partido. Então são sentimentos diferentes, né? E aí é muito difícil porque também, tecnicamente falando, é uma região muito mista que eu tenho muita dificuldade de cantar, eu me sinto muito cansado cantando essa música. É mesmo? É porque ela é desconfortável, você não sabe para qual registro você vai. Tá, entendi. Então eu tenho essa dificuldade, assim. E os sentimentos, que às vezes, não sei se você já chegou a ver essa cena, eu tô muito assim, ó. Eu tô trazendo atenção pra cá, tô sempre assim, as minhas veias estão saltando. Então são sentimentos distintos que eu tento colocar dentro de um pacote pra poder expressar a música. Que máximo. Que máximo. O que você gostaria de fazer na sua vida artística que você ainda não fez e na sua vida ministerial que você ainda não fez? Na vida artística? Nossa, nunca pensei. É porque tudo é novo pra mim agora, né? Então eu não conheço nada musicalmente falando em relação a teatro, não sei. Nossa, isso eu não sei porque eu nunca pensei. Porque não, é difícil também, depois de Luther King, você pensar o que você gostaria de fazer. Porque o Luther King envolve canto, envolve atuação, envolve palavra. Então, eu não sei, cara. Sabe por quê? Porque eu nunca me vi fazendo. É o que eu te falei, eu vivi na igreja. Então, hoje, você saindo da igreja e sendo igreja fora da igreja... Sim. Cara, você vai falar assim, o que o senhor pode me usar aqui? Ser ator?
Não sei. Uhum. Se ele tiver pra mim e eu for dentro do propósito dele não me perder, eu aceito. Mas o quê? Vou fazer filme? O que Sim, pode ser nos Estados Unidos? Pode ser, porque eu acho que a gente pode ter uma demanda maior por ser negro e tem muitas personalidades negras lá nos sim, Estados Unidos? é. Pode ser. Agora, isso é um pensamento. Nunca pensei de verdade porque não chegou ao meu coração isso. Agora, ministerialmente, eu queria gravar um baita de um DVD. Pô, que legal. Um baita de um DVD num ginásio, num estádio lotado. Sim, que Sempre quis, massa. sempre quis. Isso é uma coisa que já você pergunta, eu sempre quis. Tem alguém nessa área gospel que você admira muito? E por que que você citou essa pessoa? Pastor Ademar de Campos. Ah, genial ele. Pastor Ademar de Nossa, eu Campos. amo o pastor Eu Ademar tive de a Campos. oportunidade de caminhar com o pastor Ademar, né? No tempo de Foi? Azusa, porque ele fazia Ah, Azusa. verdade, ele fazia Azusa, sim. Então a minha filha chamava ele de avô. Ai, que fofura. Então eu conheci o pastor Ademar fora. Será que ele tá assistindo? Pastor Ademar, você é bênção. Pastor Ademar de Campos, ele é uma pessoa que eu sempre admiro, porque ele é atemporal. O É, né? ministério dele atinge qualquer nível de pessoa. Sim. Então, se Deus permitisse essa unção, igual foi a unção de Elias, se pudesse me dar uma porção dobrada do Espírito que está sobre a vida do pastor Ademar, ser sobre a minha vida, para eu poder atingir essa geração com a minha música, com o meu ministério da palavra, com o meu ministério, tudo que eu faço, eu aceitaria. Porque ele é uma pessoa que eu admiro mesmo. Admiro, respeito, tento imitar os passos, É, tudo que né? puder fazer, eu faço. Ele é uma bênção mesmo. Eu acompanho o trabalho dele e eu queria muito trazer ele aqui. Fica aqui de novo, em Pastor Ademar de Campos. Se você estiver assistindo, né, Rod? A gente quer muito, o Alvocast quer muito aqui. Gui, você tem férias? Você descansa? Descansa. Em que momento? Junho e dezembro. Aí você tira um tempo pra você e sua família. Isso. Pretendo tirar agora em março também. Entre essa mudança de Copacabana para Nova Iguaçu, a gente vai pegar uns dias em alguns lugares, em outros lugares. E em dezembro, aí eu desligo. Desligo Entendi. paro de trabalhar tudo que eu posso. Desde que estreou Luther King, você teve férias? Não. Todos os finais de semana foram ocupados com Luther King. Luther King ou igreja. Entendi. Então, se eu não tava no Luther King, tava na O igreja. que hoje tem pesado mais espiritualmente em relação às lutas e às batalhas? A igreja, o seu ministério como pastor, até como cantor, ou Luther King? Os dois. Os dois? Nossa, os dois. Não dá pra, dá pra escolher, não né? dá. Até porque quando a gente pensa assim, fala, o Luther King é uma coisa e a igreja é outra, é a mesma coisa. É, né? Porque é o que eu te falei, o conteúdo carrega o mesmo peso espiritual, né? Aham, Porque ele era um pastor humanitário. sim. Hoje eu sou pastor e sou humanitário. Então, não É muda verdade. muita coisa. É. Eu luto pelos mesmos direitos que as pessoas, obviamente de forma diferente, mas eu continuo lutando. Eu tenho 35 anos, eu sou pai, eu sou pastor, eu sou Aham. pregador, eu sou cantor, eu sou ator. É muita coisa muita coisa, envolvida. é. Então, tipo, hoje, graças a Deus, a gente tem acompanho psicológico, né? A gente tem um psicólogo que nos acompanha, a gente tem uma igreja que nos dá suporte, a gente tem férias, a gente tem isso, mas isso não muda o fato de você cansar. Qual a sua maior demanda emocional que você tem que driblar o tempo inteiro e que você dribla com oração? É uma ansiedade? É o medo, como você falou? Eu acho que hoje os dois. Os dois, A né? ansiedade é porque existem algumas coisas que eu vejo que poderiam ser mudadas se as pessoas mudassem um pouco a sua ótica, que não fala sobre mim. Sim. Eu vou te dar um exemplo assim. Eu sou um cara muito educado. Eu acho que da outra parte, se as pessoas, te dou um exemplo, se eu te dou bom dia e você não me dá bom dia, a gente não tá falando um problema que é sobre mim, Sim. É sobre a pessoa. sobre a pessoa. Então, é isso que tem me ferido alguns tempos. Eu vou te dar um exemplo assim. A gente fala muito sobre unidade. Eu tava falando isso com alguém ontem, eu acho. Nós somos um musical evangélico. Se você for olhar pela quantidade de igrejas que tem no Rio de Janeiro, se nós tirássemos 30 pessoas de cada denominação, nós teríamos um espetáculo lotado por mais de um ano. E por que que não é? Porque nós não somos unidos, nós não temos unidade. Nós pensamos
no nosso próprio Sim. eu, na nossa própria No ego, demanda. né? Uhum. Então, a palavra unidade, ela é muito linda. Ela é um mel, Aham. mas ela é um vinagre para quem digere ela. Por quê? Porque não é via de mão dupla. Sempre ter que trocar com alguém. Sim, verdade. E não precisa, se precisa ser leve. Então, Uhum. uma das coisas que eu mais tenho pesado assim é sobre isso, porque a nossa musicalidade, o tipo de pessoa sempre precisa ser em base de troca, Aham. não tem unidade, a gente não consegue unir pessoas. Ah, porque eu penso sobre isso, porque eu penso. Mas o que que a palavra diz? Só vai Uhum. baseado na palavra. Sim. Se for baseado na palavra, tudo é mais fácil, tudo é mais prático, tudo é mais leve. Uhum. Mas a galera não é. É. Então, esse peso tem me machucado muito. E Que é uma acaba coisa. despertando uma ansiedade Sim, também. isso eu Sim. conversei com a minha esposa, eu conversei isso com um psicólogo. Tipo, existem coisas que não é sobre mim mais. Aham. Sim. E quando você fala sobre você mudar a geração, Kelly, é isso. Uhum. Tipo, você mudar a geração é você abrir mão do seu direito. É. Que é um baita desafio, né? E aí que é o desafio. Porque assim, você é pastor, você é cantor, você é pai, Uhum. você é ator, você não sei o quê. Aí as pessoas acham que a gente não tem um dia de saco cheio. Uhum. É. Aconteceu um fato no sábado para domingo que até postei sobre aconteceram gatilhos para eu ficar muito bravo. Mas eu não sou bravo de quebrar coisa, eu sou bravo de ficar triste no meu coração e falar assim, Artisticamente falando? também, Ah, também, tanto externamente quanto internamente, fora assim algumas coisas. tá. Uhum. Pensa num cara que ficou assim, ó, eu fazia as cenas e eu falava, Senhor, eu tô fazendo a cena, mas eu não tô aqui, Senhor. É mesmo. Nossa, chegou na terça-feira, eu tive que falar com o psicólogo. Eu falei, cara, aconteceu isso. Mas eu orei, chorei, falei, Senhor. E o engraçado é que eu não maltratei ninguém. Eu fiz tudo A que eu gente tinha que segura a fazer. nossa onda quando na verdade a gente quer explodir, né? E aí eu falei, cara, mas isso me machucou muito. Uhum. Falei, Senhor, isso me machucou. Senhor, isso aqui machucou. Sim. Mas aí é você ver Jesus e falar, Jesus, eu sei que o Senhor passou. É. Tem um livro que se chama Deus se esqueceu de mim ou será que o problema sou eu? E esse livro fala uma coisa muito engraçada, que Deus, ele é um Deus que recebe a nossa adoração, nosso amor, nossa gratidão, mas ele também recebe frases desse tipo, Deus, ó, não gostei disso aqui não, isso aqui me machucou. Sim. Deus, olha, isso aqui me deixou muito triste, né? É. E esse Deus é muito bonito, que é um Deus que recebe os nossos amores, mas também as nossas dores, né? Eu falei isso pra minha esposa hoje, que tipo assim, a gente tava conversando antes de eu pegar o voo, que eu falei assim, a minha diferença pra você e pra mim é porque eu vou e falo tudo que passa sobre mim. Uhum. Você guarda. Falei, não, mas eu gosto de falar. Por quê? Porque você é companheira, mas não é companheira de ser casada, é porque você me conhece o bônus e o ônus, então eu preciso falar o que está acontecendo, que está me machucando. Sim. Porque eu posso falar que acho que se eu não falasse o quanto eu falo das minhas lutas, eu sou um cara que eu vou pro conflito. Uhum. Se você fizesse alguma coisa que não me agradasse, eu ia te procurar para conflitar. Uhum. Eu ia. Conflitava. Não tô É falando engraçado, né, que de você estava troca. falando do medo, mas nessa hora você bota o medo no bolso e você vai. São as horas que você bota o medo no bolso e vai? Sim. Quando você quer conflitar, por exemplo. Não, mas eu conflito, eu nunca tive medo de conflito. Ah, Nunca. tá. Não, conflito não. Entendi. Conflito, desde moleque eu sempre resolvi problema conversando. Com minha mãe, com os meus irmãos, ó, não gostei disso. Com a minha esposa, ó, Sim. senta aqui que a gente vai conversar. Mas senta e vamos conversar. Aham. Sem se alterar, sem... Sim. Ó, eu não gostei disso, eu escrevi, eu não gostei disso, eu não gostei disso. Uhum. Da igreja, eu não gostei disso, eu não gostei disso. Família, eu não gostei disso. Sempre foi assim. Boa. Então, se eu não falasse, eu acho que eu não seria... Acho que nem vivo eu estaria, pra falar a verdade. Porque Não, e quando a você gente carrega, não fala, né? você fica pesado, né? Você acaba somatizando e o corpo responde, né? Sim. Alguma forma, assim, o fato de você ter ficado muito quieto e tal. Uhum. Então, a gente precisa falar. Eu sempre falo, a gente pode constranger o outro, mas pode constranger no amor, né? Uhum. Acho que falta muito isso. Talvez isso desperta um pouco da nossa ansiedade, porque as pessoas estão constrangendo a gente, mas sem ser no amor. Eu vou te dar um exemplo, assim. Eu sempre penso, cara, não tá acontecendo. A culpa é minha. A gente pega pra gente, né? Mas a culpa não é nossa. É, Existem coisas que as pessoas não querem que você tenha acesso. sim. Existem amizades que não querem ter você por perto. Uhum. A culpa não é sua. A culpa é das pessoas. É. Mas o que a gente pensa?
Eu sou uma pessoa chata. Sou isso, eu sou... Será? Exatamente. E aí que carrega sobre si a ansiedade, que você fala, nossa, eu preciso me transformar para ser o que a pessoa quer que eu seja. Cara, a gente não precisa transformar nada. É. Nem tudo é culpa nossa, né? Nem quase tudo. É. Pra te falar a verdade, quase tudo. Porque assim, eu não vou mudar um sistema religioso. Sim. Já existe. É. É isso que eu tô te falando. É tão simples se você for fazer essa conta que eu falei pra você das pessoas assistindo Luther King ou qualquer peça, porque a gente tem que tentar valorizar algo que está sendo falado sobre Deus. Aham. É simples, é uma matemática simples, mas por que Sim. que a galera não faz? É. A culpa não é do Nissi. A culpa não é minha que eu não tô sendo um bom Luther Sim. King. As pessoas estão trocando isso por conferência, por shopping, por Aham. isso, por aquilo. Total. Muito bom. Estamos chegando quase ao fim. Quanto tempo temos aqui? Isso porque o Gui falou assim, quanto tempo tem a gravação? Eu falei, 1 hora. Você é bobo, 50 minutos. Muita coisa para te perguntar, Gui. Pergunte. Mas olha, pra gente chegar quase no finzinho, né? Uma característica que o Luther King tem, que você também tem. Difícil. Não, olhando para aquela foto ali, ó, de um leão com as suas crias. Proteção. Proteção. Eu amo ser protetor. É muito claro ver isso na peça, né? A Eu proteção amo. que ele tinha com a família e tal. Eu amo ser protetor. Eu amo. É um defeito meu que eu faço isso com a minha filha, faço isso com os meus irmãos, faço isso com a minha mãe, faço isso com os meus sobrinhos. Eu amo ser protetor. Eu amo. Boa. O que é? Eu não consigo entender o que a produção fala. A produção fica cochichando no meu ouvido e quer que eu plenamente finja costume com o meu convidado na minha frente sem fazer nada. Não consigo entender. Gui, antes da gente chegar ao fim, a gente vai fazer um quadro aqui do Alvocast, que é o que a gente chama de 7x7. Que é eu te entrego uma palavra. Na verdade, eu vou te entregar 7, né? Mas cada palavra você tem que definir com uma única palavra. Então, por exemplo, defina Deus em uma única palavra. Ai, tipo, Tá bom? amor. Exemplo, tá? Exatamente. Beleza. Só que você, por que 7x7? Além de ser 7 palavras, serem 7 palavras, você tem 7 segundos para começar a falar. Então, se eu perguntei alguma coisa, você demorou mais 7 segundos, eu passo para outra. Tá. Tá bom? Toda pergunta, tudo vai ser cada pergunta 7 segundos. É. 7 segundos, 7 segundos. Isso. Tá bom. Tá bom? Então, vamos lá. Deus em uma única palavra. Vida. Seu ministério. Alegria. Quase, hein? Muito bem. Olivia. Amor da minha vida. Conseguiu nem usar uma na Olivia, tá vendo, Olivia? Muito bem. O Luther King. Um presente de Deus. Sua fé. Passa. 2, 1. Ah, não, vou querer saber. Agora eu vou quebrar a regra do Novocast. Sua fé em uma palavra. Em uma palavra, construção. Boa. Quebramos a regra? Quebrou, mas eu não ia pra casa pensando nisso, né? Muito bem. Porque foram 5? Não, 5. Acho que faltam 2 agora. Era 5? Acho que foram 5, né? Deus, ministério, Olivia e fé. Ah, agora é a quinta. Então, agora é a quinta. Muito bem. Uma característica sua que você admira em você. Confiante. Um defeito. Apegado. Agora não tem tempo, tá? Agora é livre. Um versículo da Bíblia que sempre te toca quando você escuta ou quando você fala dele. Versículo. Nossa. Esse é livre, não tem tempo. Vou falar o que eu gosto. Que me toca, acho que já. Eu gosto de Daniel, capítulo 1. Que quando Daniel, ele decide não se contaminar com as iguarias do rei. Eu acho isso muito, muito legal, muito interessante, porque toda a minha leitura que eu faço no ano, eu gosto de ler Daniel dizendo assim, é possível estar em ambiente e não se contaminar. Não importa onde eu entrar, é possível não se contaminar. Então esse é um versículo que eu gosto muito. Boa.
E é bonito. De novo, nós não repetimos aqui os versículos, nenhum convidado disse um versículo igual ao do outro convidado, isso é muito legal. Muito bem. Olha, Gui, queria te agradecer imensamente por você ter aceitado o convite do AlvoCast, esse bate-papo tão rico, né? E tão abençoado pelo Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, que tudo que você tocar seja abençoado. De novo, eu vou falar, uma honra dividir o palco com você. Me sinto honrada de verdade de ter conhecido você como irmão em Cristo. Deus abençoe sua esposa, que vai assistir com certeza. Olivia, um beijo para você também. Que Deus abençoe. Muito obrigada, amigo. Eu que agradeço. Agora, ó, a câmera é sua. Faço convite para as pessoas assistirem o Luther King Musical. Fala, galera. Bom, eu quero convidar todos vocês que têm a oportunidade de estarem assistindo o Luther King Musical. Nós falamos sobre um grande homem de Deus, um humanitário, que mudou a vida de muitos negros, tanto no passado quanto hoje, para nós que pudéssemos estar vivendo o que nós vivemos hoje. Eu quero que você nos prestigie a obra do Senhor. Toda a renda que nós temos nos musicais, nós revertemos para cestas básicas para Angola, para a Índia, para o sertão do Brasil. Então, tudo aquilo que você está investindo, você não está só simplesmente investindo na arte, mas você está investindo em missões. Então, nós temos missionários que estão sendo enviados para todo o Brasil. E eu quero contar com a sua colaboração, com o seu respeito, com a sua admiração para estar assistindo o Luther King Musical. Estamos finalizando a nossa temporada agora aqui em Copacabana. Nós vamos para Nova Iguaçu daqui 2 semanas. Então, eu quero convidar todos vocês. Sejam todos bem-vindos, mas eu conto com a sua oração, conto com o seu respeito, com a sua admiração, para que nós não possamos sair do propósito que é falar sobre o amor do Senhor através da arte. Deus abençoe. É isso, convite feito. Então, aqui na tela está aparecendo os dias e os horários das nossas sessões. Como o Gui falou, a gente está terminando a temporada aqui em Copacabana, mas a gente vai para outro teatro, as informações estão aqui na tela. Muito obrigada a você que ficou com a gente até aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Um agradecimento especial a essa companhia tão querida, né, que eu pude ter o privilégio de estar participando agora. Então, Inici e toda a equipe, Kaique, Samuel, Tafnis, todo mundo está por trás, Ocanha. Que Deus abençoe, Marçal, que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Você que pode, vai assistir o musical para abençoar também esse projeto missionário que a Anici tem. E fica aqui o nosso convite para você não só assistir o musical, mas também para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, o seu comentário, divulga para quem você acha que precisa ouvir esse bate-papo. Mais uma vez, fica aqui o nosso muito obrigado. Eu vejo você no próximo episódio do AlvoCast, se Deus quiser. Até lá!